Opa, bom dia pessoal. Estamos Dia. começando aqui. A gente vai esperar. Bom dia, Fábio. Bom dia, Carlos. A gente vai esperar uns Bom 3, dia. 4 minutinhos aí, só para o pessoal ir entrando, terminando de entrar. E aí a gente já começa, tá? Estou vendo aqui que está aumentando a lista de attendees. Esperar só um tempinho para o pessoal ir entrando. Pessoal que está entrando aí, a gente está esperando uns 2, 3 minutinhos aí, tá? Para o pessoal ir entrando e aí a gente já começa, tá? Legal, pessoal. Acho que já dá para a gente começar aí. Estamos já com bastante gente aí. Bom, bom dia Fábio, bom dia Carlos, bom dia todo mundo que conseguiu entrar já aí no nosso webinar. Bom, hoje a Bom gente vai dia. falar um pouquinho sobre migração para AWS com o caso do Banco Fibra, que foi feito pela Claranet, parceiro nosso aí. Vamos contar um pouquinho desses motivadores, né, resultados, como é que foi essa experiência, aprendizado também, né, São Jorge? A gente vai falar um pouquinho disso tudo. Bom, apresentar um pouquinho as pessoas aqui do painel. Hoje, meu nome é Gabriel Costa, tá? Sou Partner Solutions Architect na AWS. Estou aqui com meu colega Fábio Beato, Head de Cloud Services da Claranet, e o Carlos San Jorge, que é o CIO do Banco Fibra. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Como é pessoal. que Bom tá? dia, Gabriel. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, hoje o tempinho nos deu uma ajuda aqui em São Paulo, estamos com um pouquinho mais de sol aí, né? Muito bom Faz seu para tempo. esse nosso webinar. Legal, gente. Vamos falar um pouquinho, começar falando um pouquinho sobre os motivadores aqui para para um cliente vir para a AWS. Eu só queria avisar também que a gente vai ter uma sessão de Q&A, tá, gente? Ao final do webinar, se vocês quiserem, podem ir enviando perguntas pelo chat aí ao longo do webinar, que a gente vai coletar essas perguntas e vamos tentar responder isso no final, 5, 10 minutinhos ao final do webinar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esses motivadores que a gente vê para clientes virem para a nuvem, para a AWS aí. E aqui vai ser legal que o Carlos San Jorge vai conseguir dar para a gente depois um pouquinho da visão dele, como que foi para o Banco Fibra, né? Então, assim, falando de migração para a nuvem, um dos principais motivadores de uma empresa que a gente vê é sempre redução de custo, né? Preciso ter uma redução aqui no meu budget de TI, na minha operação de TI,
Mas não só por conta de redução de custos a gente tem visto migrações e também a permanência desses clientes na nuvem, né? Uma coisa muito importante aqui tem sido a agilidade e produtividade das equipes, né? Não só as equipes de TI que vão operar esses sistemas, né, na nuvem, mas também as equipes que vão consumir esses serviços, esses sistemas na nuvem, né? Outro driver bastante comum que a gente vê é terceirização ali de fim de vida do hardware, né? Então, pensa naquela depreciação contábil, né? Acho que teve isso também no caso de vocês, né, San Jorge? O fim de Bastante, depreciação, bastante. né? Fim de depreciação contábil de hardware, de software, e aí vem aquele driver da diretoria. Bom, o que fazemos agora? Compramos novo hardware e software, a gente já pensa em uma migração, por exemplo, desses workloads para a nuvem, para não precisar ter que lidar com esse tipo de coisa, né? E aí, consolidação de data center também é outro driver, né? Às vezes o cliente está em um colocation ou em por exemplo, tem um data center on-premise que ele adquiriu uma outra empresa e agora tem uma série de data centers para fazer gestão disso. Isso, em geral, não é o business dos nossos clientes, né? Mexer com data center aí. Então, isso pode ser um driver, mas o que a gente tem visto mesmo de que retém os clientes na nuvem, esses são os drivers mais comuns, mas o que a gente vê que retém ele na nuvem são realmente a agilidade e produtividade da equipe e também a transformação digital, né, gente? E aqui eu acho que o Carlos vai dar bastante a visão de como foi para o Banco Fibra e como tem sido, né? Porque isso é algo que ainda está acontecendo e é ongoing isso aí, né? Não só a transformação digital dos clientes, né, Carlos, mas também a transformação digital das pessoas, né, dos colaboradores da empresa, né? Como utilizar sistemas e essas aplicações, como ser mais ágil em termos de negócio, né, Carlos? Então, isso eu acho que você vai conseguir contar um pouquinho para a gente na tua perspectiva, e sim, é um grande driver, não só para migrar, mas para se manter esses clientes na nuvem, tá? Óbvio que questão de segurança e compliance, por exemplo, falando de indústria financeira, né, Carlos, isso aqui é bem, é bem comum e é muito forte, né, muito necessário também, mas é um pouco desses drivers aí, além de coisas inovadoras que alguns clientes estão vendo de machine learning, de IoT, né, de consumir mais dados, né, fazer mais com esses dados, inteligência desse dado, vender parte desse dado, economia de dados, enfim, tudo isso também é um outro driver importante aí, tá? Bom, como eu comentei, falando de resultados, tá? O que a gente tem visto um pouco aqui desses resultados? Então, redução de custo, óbvio, é um grande driver inicial aí, né? E a gente tem exemplos como o da GE, que teve uma redução de mais de 50% no TCO completo, tá? Que foi feito para o projeto, tá? Mas produtividade de equipe, que é algo muito importante. A gente tem um caso, por exemplo, da Sage, que teve mais de 500 horas de configuração, de tempo de configuração de servidor economizada, utilizando serviços gerenciados da AWS, como RDS, serviços em serverless como Lambda, mas também automatizando muita coisa, né? E eu acho que isso é uma coisa que a nuvem, que a AWS consegue oferecer bastante de vantagem para os clientes. Bom, resiliência operacional, né, gente, é algo que a gente vê e isso foi muito trabalhado também no caso do Banco Fibra, né, Carlos, de ter mais de uma zona de disponibilidade dos seus workloads para você ter um DR, por exemplo, ou implementar uma aplicação em alta disponibilidade, né? Isso é uma coisa interessante, a gente viu no caso da Expedia também aqui, e também agilidade empresarial, né? Como que eu consigo ser mais ágil aí em termos de negócio, desenvolver mais funções, testar mais no mercado, né? Esse tipo de coisa, por exemplo, no caso da Intuit foi visto aí 5 vezes mais rápido essa parte de implementação mais rápido. Obviamente, quando a gente fala aí de agilidade operacional, resiliência e produtividade, aqui é onde a gente tem mais valor de negócios para os clientes, né? Bom, alguns dados aqui de mercado, tá, gente, do IDC, com base em migrações da AWS, tá, para a AWS, aí a gente viu uma redução média de custo de infraestrutura de 31%, tá, gente? 62% de aumento de produtividade médio das equipes de TI que estão trabalhando na AWS, tá? Ou seja, aqui é tudo aquilo que eu comentei, não só serviços gerenciados, mas automações que se criam em cima da AWS. 7 vezes menos horas de disponibilidade, trabalhando com zonas de disponibilidade diferentes, né? Regiões diferentes, às vezes é uma opção também que os clientes encontram, tá? E até 3 vezes mais funcionalidades disponibilizadas aí por ano em termos de negócio. E aqui eu acho que é algo que também foi muito trabalhado, esses pontos aí, né, São Jorge? Se você quiser comentar um pouquinho até de como que você viu esse tipo de coisa no caso do Banco Fibra também.
Não, sem dúvida, essa questão de redução dos custos de infraestrutura e principalmente aumento de disponibilidade não foram os principais motivadores que a gente iniciou o projeto, né? Mas sem dúvida hoje são os motivadores que nos mantêm na nuvem, né? Porque a gente precisa realmente todos aqueles pontos que você colocou, inclusive aquela parte de não tanto IoT para a gente, mas principalmente machine learning e toda essa parte de business intelligence é algo que se viabilizou para a gente e agora a gente não consegue mais viver sem isso, né, dentro do banco. Então Sim, foi fundamental. muito legal. É aqui onde a gente começa a ver mais valor até da nuvem do que simplesmente uma redução de custo, né? Muito bom. Bom, aí falando disso, de migração, e aqui vocês devem ter visto isso também com a ajuda da Claranet, aí, a quantidade de recursos, né, de ferramentas que a gente tem para acelerar essas migrações para a AWS. E aqui eu queria gastar um pouquinho mais de tempo. Então, esse conjunto de ferramentas aqui, do modo que a gente está vendo, ele está dividido em três pilares aqui, né? Avaliar, que seria a parte de avaliar se a migração para a nuvem daqueles workloads faz sentido ou não, tá? Então, isso vocês devem ter visto, né, Carlos, que é bem importante, principalmente num projeto maior de nuvem, você precisa ter dados muito concretos para conseguir ter um business case para ser aprovado internamente, né? E aqui já é legal porque a gente já tem diversas ferramentas possíveis dos clientes utilizarem na nuvem aqui. Então, vamos falar um pouquinho delas. Ali, passando primeiro pela parte de assessment, tá? Então, a gente tem ali a parte do CART, tá? Que é a ferramenta de prontidão de adoção da nuvem, é uma ferramenta pública, tá? São 16 perguntas, é um formulário de 16 perguntas, tá? Que o cliente vai respondendo com base naquele ambiente, naquele projeto que ele quer migrar para a nuvem. Isso é público para os clientes utilizarem e ele é baseado no CAF, que inclusive foi uma das metodologias que a Claranet utilizou aí, né, Fábio? Junto para o projeto do Banco Fibra, né? O Cloud Adoption Framework da AWS, tocando naqueles 6 pilares, né? Pilares, falando de negócio, né? Negócio, pilar de negócio, ou seja, quais são os drivers de negócio que a empresa precisa, né, nessa migração, ou seja, eu quero, além de redução de custo, melhoria de agilidade, fazer mais sentido de economia de dados, que nem a gente comentou, ser uma empresa mais ágil, esse tipo de coisa, tudo isso tem que ser definido nesse pilar de negócio, né? O pilar de pessoas, né, que seriam quem são os stakeholders da empresa que são importantes, né? E aqui, Carlos, você deve ter visto bastante isso, né? Como foi importante a liderança estar apoiando esse projeto, senão provavelmente não ia acontecer, né, Carlos? O time de C-Level tem que estar on board dos stakeholders, né? Se você quiser Não comentar um tem pouquinho. dúvida, o grande driver para a mudança tem que ser a área de negócios, ele tem que ver valor, né? Porque se não vira um projeto de TI, projetos de TI que duram, por exemplo, mais de um ano, e basicamente quando você termina, você tem praticamente a mesma coisa que você tinha antes, quando você começou, são fadados ao insucesso, né? Então precisa realmente ter uma. E teve, no banco teve muito a compra de todos os C-level, principalmente do nível do presidente. Quer dizer, o presidente foi o número um em estar comprado e ser um incentivador dessa nossa mudança. Legal, E é exatamente. interessante, Gabriel, que essa parte de avaliar, né? Eu lembro que foram alguns meses que esse levantamento foi feito, porque, como o Carlos disse, né, não é um projeto de TI, né, é um projeto de negócio. Então, a gente vai ver um pouco mais para frente que, tecnicamente falando, as execuções elas não têm ali uma grande complexidade. Eu acho que o grande desafio nosso foi viabilizar um all-in para uma nuvem pública de um banco, considerando todos os desafios de negócio e a forma como o mercado, naquela época, via esse tipo de movimentação. Né? A gente vai falar um pouquinho da resolução do Bacen, uns aspectos de segurança, mas o desafio ali, olhando 80-20, foi os 80, com certeza, toda a parte de estratégia, de convencimento, de viabilidade de negócio. Então, essa parte de avaliação foi uma parte que a gente
focou bastante desde o início. Exatamente. E aí até os outros pilares que você vai encontrar aí, por exemplo, do CAF, né, de governança, que foi muito importante também para esse caso, e os pilares de tecnologia também, né? Então, a plataforma, qual vai ser a arquitetura que vai ser escolhida para cada workload, como que a gente vai levar esse workload, vai como rehost, vai como serviço gerenciado da AWS, vou pensar futuramente em fazer um replatform, né, mudar o código, esse tipo de coisa. O que eu vou manter em casa também, se for o caso, todas aquelas decisões dos 7 R's que a gente chama agora, né? Por exemplo, né? Mas também a parte também de segurança, que nem a gente comentou, que foi numa indústria financeira é super importante, super crítico. Sem você ter isso muito bem alinhado, você não migra para a nuvem. E também, por último, também a parte de excelência operacional ali, né? Como é que eu vou implementar minha alta disponibilidade desses workloads, como que eu vou pensar em DR, que também foi muito importante. Então, todos esses 6 pilares estão nessa ferramentinha do CART, tá? Pública para os clientes usarem, separados em 16 perguntas. Ou seja, aqui é muito interessante para aquele projetinho menor, para já guiar os stakeholders do cliente em como que vai migrar, o que vai migrar e como que está essa prontidão de adoção de nuvem. Bom, uma outra ferramenta que a gente tem de prontidão, que é um pouco mais completa, é o MRA, tá? Essa é uma ferramenta que já são 77 perguntas, é uma ferramenta acessível por parceiros nossos, tá? Por parceiros que estão em um determinado tier, como a Claranet, tá? E aqui já um assessment um pouco mais longo, então é recomendado um dia de workshop com o cliente aí, porque aqui você vai fazer um pouco mais de detalhe dentro desses 6 pilares aí do CAF, tá? Gabriel, Bom, no ainda caso falando... aqui, Pode falar. só um parênteses, no caso desse projeto do Banco Fibra, nós utilizamos o MRA, tá? Muito bom. E aí, ainda falando de assessment, de avaliação, nesse pilar de avaliação, a gente também vai ser necessário criar um caso de negócio, né, direcional, né, gente? Então, como que você cria esse caso de negócio para ser aprovado internamente, né? Como que você vai trabalhar as visões de TCO, né? Então, esse caso de negócio direcional, para que a gente tem também uma ferramenta já muito interessante, gratuita, que é o TSO Logic, que foi uma empresa que a AWS comprou, tá? Que vai fazer não só a parte de descoberta desses ambientes, por exemplo, on-premises, ambientes que estão fora da AWS, né? Então, você, através ali, é uma ferramenta que não precisa de agente, ela se conecta ali com a infraestrutura de virtualização, VMware, Hyper-V, por exemplo, e ela vai capturar esses dados dos servidores, né? Então, para a gente fazer um right sizing desses servidores que você vai levar para a nuvem, tá? E conseguir também fazer um caso de negócio direcional. Então, ele vai fazer um TCO completo para vocês, no sentido, essa visão de 3 anos com RI na região de Virgínia, como é que fica? Essa visão, não, agora eu preciso que seja em São Paulo e quero para a parte desse ambiente pagar on demand, como é que fica? Então, facilmente você consegue construir isso com o TSO para dar mais embasamento para o seu caso de negócio, né? Principalmente na migração ao Win, isso é muito importante. A gente tem o Application Discovery Service também, que é um serviço de descoberta também da AWS. Ele vai se conectar aí também com VMware e com Hyper-V, tá? E vai conseguir fazer algumas coletas ali também. E também tem a opção com a gente ali de instalar ele para se descobrir também dependências entre servidores, que é algo super importante aí também. E por último, a gente tem o MPA, tá? Que é a ferramenta de portfólio, ou seja, uma vez que eu descobri esse ambiente, que eu cataloguei esse meu ambiente, que eu pensei em right sizing já desse ambiente, como é que eu faço as estratégias? O que vai, quais workloads vão em quais fases, quais aplicações precisam ir juntas por conta de dependências, esse tipo de coisa você constrói junto com essa ferramenta que é o MPA, que está acessível para parceiros também. Bom, uma vez feito a parte de avaliação, o cliente falando, não, está fazendo sentido para mim migrar essas aplicações para a nuvem, seria a parte de mobilização, né, Beato? Que foi algo que foi feito aí também com o Banco Fibra, né? De pensar em como que a gente vai construir, vai ser necessário uma estrutura multicontas para isso, preciso de land zone, de control tower, preciso fazer um business case um pouco mais detalhado do que eu fiz naquela primeira fase, usar o Migration Hub, por exemplo, não sei se você quer comentar alguma coisa aí, Beato. Na época nem tinha o Control Tower ainda, facilitaria muito a vida. Facilitaria bastante. A gente seguiu desde o começo, né? Vou falar um pouquinho mais para frente. O CAF, né? Que é o Cloud Adoption Framework da AWS.
e todo o framework de migração. Então, muitas dessas ferramentas hoje que você acabou de falar, que trazem uma automação e uma agilidade, a gente acabou fazendo de uma maneira, enfim, que na época se apresentava para a gente, mas é muito importante falar nesse momento que esse business case que foi construído, né, para viabilizar o projeto, uma vez que o projeto iniciou-se, durante os 10, 11 meses, esse business case ele foi sendo atualizado mensalmente. Então, dentro dos nossos reportes da dinâmica de projeto que a gente tinha, uma das responsabilidades, né, da AWS e da Claranet era apresentar a evolução desse business case para que, de fato, a gente conseguisse garantir que, ao final do projeto, o custo, né, o provisionamento de custo de infraestrutura refletisse aquilo que foi levantado em tempos de fase de avaliação. Exatamente. Aqui eu até queria colocar uma observação, quer dizer que a gente contou muito com a Claranet e também muito com a AWS nesse sentido, né, de falar ao final, e obviamente tem toda aquela fase depois que está implantado, tem toda uma fase de adequação e o tuning, né, que a gente chama do ambiente, mas após isso a gente perseguiu realmente chegar nos níveis que a gente tinha previsto no business case, porque senão não fazia nenhum sentido. E a gente foi super bem sucedido nisso, mas muito devido à Claranet, muito devido à AWS, não tenho dúvida. Tem uma experiência bacana aqui de compartilhar, Gabriel. Lembro que um pouco mais para frente, no meio do projeto, quando algumas aplicações já estavam rodando na AWS, obviamente que essa questão de nuvem pública, de provisionamento de máquina, muito fácil, muito rápido, começou a entrar nas áreas de negócio do Banco Fibra, né? E aí eu lembro que as próprias pessoas, analistas, especialistas, executivos, olha, Claranet, queria aqui um ambiente para a gente, vamos criar uma conta aqui, não. E aí isso começou a virar um pouco da rotina do dia a dia, e aí a gente ia no Carlos, Carlos, tem o business case aqui, mas a galera tem que usar. Então, a gente teve algumas situações que é super positivo, né? Porque, obviamente, foi uma mudança que aconteceu de cultura, onde as pessoas conseguiram ver uma vantagem muito grande, né, e despertar essa curiosidade em usar a nuvem pública. Então, essa situação aconteceu aí mais para o final do projeto, o que é super bacana. Com certeza, agilidade de negócio, né? Muito bom. Então, como a gente comentou, o Control Tower talvez não estivesse disponível para fazer essa estruturação multiconta baseada nos best practices, mas vocês fizeram de outras maneiras, vocês vão entrar um pouco mais no detalhe. E o Migration Hub, que é um serviço também que pode ser utilizado aí para ver uma visão centralizada de como que estão essas migrações para a nuvem, né? Essas aplicações já foram, essas aqui ainda estão replicando, por exemplo, você consegue centralizar isso no Migration Hub. Por último, o Cloud Endure, que é uma outra empresa que a gente adquiriu também, que faz uma parte aí de migração, replicação e migração de servidores on-premise, ou que estão fora da AWS, para a AWS baseado em agente, tá? E é uma replicação a nível de bloco no sistema operacional que facilita muito aí, e hoje para migração não tem custo, tá? É gratuito aí para os clientes utilizarem. O nosso case foi fundamental. Exato, foi um dos pilares. O Cloud Endure foi um dos pilares, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Não era de graça na época, mas nós usamos. Porque no meio do projeto a AWS comprou, né? E isso exatamente. A entrar lá no marketplace, né? Então, sem dúvida nenhuma. É isso aí. E por último, a gente vai ter a migração de fato, né, gente? Uma vez que a gente já fez a avaliação de prontidão para migrar aqueles workloads, já mobilizamos, né, fizemos essa parte de mobilização, viria a migração de fato, e aqui tem uma série de ferramentas que vocês podem utilizar, que são só alguns exemplos, né? Então, desde para transferência de dados, efetivamente, a gente tem Direct Connect para uma conexão dedicada com a nuvem, se for necessário ter uma conexão mais controlada de maior throughput. Temos o Snowball também para poder enviar petabytes, por exemplo, de dados via um appliance para a AWS, Storage Gate para fazer conexões aí de storage com a nuvem, tá? Na camada superior a gente também tem opções ali que a gente chama de solução híbrida, não só o Direct Connect, né, para conectar com o ambiente fora da AWS, mas, por exemplo, o VMC, VMware Cloud on AWS, para estender uma infraestrutura VMware, por exemplo, do cliente, e criar esse ambiente híbrido VMware entre on-premise, por exemplo, e a AWS, tá? O Outpost, que é uma
uma solução nova que a gente lançou no final do ano passado, né, que é uma extensão, digamos assim, da AWS para dentro da casa do cliente, né, que seria como levar um hack da AWS para dentro da casa do cliente, talvez interessante para alguns casos de uso aí de algumas indústrias, tá? E toda a parte também de migração de servidor, que nem a gente comentou, Cloud Endure, Server Migration Service, que é uma outra opção que vai se conectar aí com infraestruturas virtualizadas, vai criar uma AMI, por exemplo, para a gente. Ele não fica fazendo replicação contínua como o Cloud Endure, mas ele é um outro approach que pode ser interessante para algumas aplicações. E o DMS para migração e replicação contínua de bancos de dados, né? Pode ser para EC2 ou para RDS, por exemplo. Além, obviamente, do Migration Hub centralizando essa migração fim a fim, né? E, obviamente, até comprar softwares, por exemplo, de marketplace para você ter aquele billing centralizado pela AWS. Bom, uma outra coisa importante que rolou bastante no projeto foi também escolher esse padrão de migração para as aplicações. Vocês vão entrar um pouco mais a fundo à frente, mas seria a ideia de, uma vez que você tem esse inventário dessas aplicações, esses dados de configuração, muitas dessas coisas são desconectadas, né? Como é que você junta essas coisas, né? E a gente já falou de algumas ferramentas que auxiliam isso da AWS, mas juntar essa configuração de aplicações, inventário de ativo, performance, né? Como é que está a utilização de cada servidor, de cada aplicação, os SLAs necessários para cada aplicação. Talvez o ambiente dev precise de um SLA bem menor do que o de produção, por exemplo, isso vai afetar a arquitetura, o que você vai utilizar para esse ambiente, por exemplo, mas uma vez que você organiza isso entre aplicações e inventário de ativos, aí você tem que fazer uma escolha de como que você vai levar isso para a nuvem, que vem no tal dos 7 R's, que antigamente eram 6, o R novo aqui é o relocar, né? Então, uma decisão de para aquela aplicação eu vou reter ela onde está, por qualquer motivo, seja por proximidade de dados, por exemplo, como é on-premise, ou por alguma questão de compliance, eu não posso mover aquilo para a nuvem ainda. Se eu vou retirar aquele workload, né, se eu não preciso, isso às vezes é muito comum, né, nessa fase de assessment, se descobre ali na área de negócio que ela não precisa mais de uma aplicação. Nossa aplicação a gente nem está usando mais e acabou ficando aí esse servidor, isso também não é tão incomum. A parte do relocate seria especificamente para VMware Cloud on AWS, ou seja, eu relocar esse VMware como ele está hoje para a infraestrutura do VMware Cloud on AWS, ou, por exemplo, para EKS, eu tenho uma infraestrutura de Kubernetes no meu on-premise, eu quero continuar usando Kubernetes, mas gerenciado pela AWS num EKS, por exemplo, é daí que viria o relocate, tá? O 7º R. O rehost, que é o cenário mais comum, né? Vou levar essa aplicação como está para a nuvem. Então, vou levar isso como EC2, não vou mexer em sistema operacional, por exemplo, vou levar como está. Tá? É o cenário mais comum em geral de migração para a nuvem e depois se fazerem ajustes e otimizações. Tá? A recompra pode ser que nesse meio tempo o cliente decida que ele vai mudar aquele software, né? Mudar aquela solução. Vou comprar um novo software que faz mais sentido agora em termos de negócio. Replatform seria, por exemplo, eu sair de um banco de dados que está em máquina virtual e ir para um RDS, que é um serviço gerenciado. Estou indo para uma plataforma nova, por exemplo. Esse seria o replatform. E o refatorar, que seria mudar efetivamente código, mexer em código. Né? Então, por exemplo, tem uma aplicação monolítica, eu vou quebrar em microserviços, vou jogar isso em containers. Aqui eu já estou falando de esforço maior, mas conforme a gente vê, conforme maior esforço em geral, você extrai mais da nuvem. Né? É onde você consegue extrair mais dali. E por último aqui, esse roteiro de otimização, né, Carlos? Que isso, inclusive, continua sendo feito no Banco Fibra, né? Não significa que você migrou a aplicação para a nuvem e vai ficar naquele estado para sempre, né? Então, nuvem é uma jornada contínua, né, de aprendizado, de melhorias, de novos serviços que você pode incrementar na arquitetura, novas features, e também para as aplicações que não foram migradas, como é que você pensa também em evoluir elas, né? Pode ser que num momento futuro faça sentido, sim, migrar aquela aplicação que por qualquer motivo você reteve no on-premises, por exemplo. Agora faz sentido quebrar aquele monolitozão que você não conseguiu migrar, por exemplo, em microserviços, jogar isso para Lambda, por exemplo. Então, isso é uma jornada, né? Bom, e aí para ajudar nessa jornada, né, gente, se faz muito necessário aí parceiros da AWS com competência, como a Claranet, por exemplo, parceiros que têm competência de migração, tá? Parceiros que têm competência de serviços gerenciados, né? Então, o selinho de MSP da AWS, né? Parceiros que têm pessoas certificadas, né? Consultores certificados, se faz muito importante. E aqui a gente vê algumas dessas, inclusive isso foi, imagino eu, né, Carlos, parte do motivo pelo qual vocês escolheram a Claranet, esse tanto de competências que eles têm com a AWS, né? Competência de migração, de MSP, né?
Eu devo lembrar assim, que a escolha da Claranet foi sem dúvida por essas características que você levantou, né, pelas capacidades que eles têm, mas sem dúvida a gente teve muito apoio da AWS nessa escolha também, porque a gente falou, olha, eu quero uma parceria, não quero... a responsabilidade final é do Claranet e a AWS, eu não quero que a AWS saia fora dessa responsabilidade do sucesso Sim, desse projeto. Senão a com gente não certeza. teria migrado, tá? Se não tivesse esse carimbo, e a gente acho que foi super bem sucedido, todos desempenharam o seu papel. A AWS muito mais como advisor da coisa, né, e supervisionando, a Claranet bastante como executor e meu time também bastante como executor. Um conhecendo muito mais a nuvem, que é a Claranet, que é algo que a gente não conhecia, e a minha equipe conhecendo muito do sistema que a gente tinha lá dentro, porque se não fosse assim a gente não teria conseguido. Com certeza. Bom, Beato, conta um pouquinho para a gente, então, desses números e capacidades aí. Entra um pouquinho mais no detalhe da Claranet. Legal, obrigado, Gabriel. A Claranet é uma empresa europeia com sede em UK, fundada em 1996. Atualmente, o nosso modelo de negócio tem 3 pilares muito fortes, né? Cloud Computing, seja ela uma cloud privada, uma cloud pública, soluções de nuvem híbrida, cibersegurança e workplace. Aqui no Brasil, são 10 escritórios na Europa, uma operação na Índia, um escritório de cibersegurança nos Estados Unidos e a nossa operação aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós somos parceiros da AWS desde 2012, quando a AWS veio para o Brasil. Se não me engano, fomos o primeiro parceiro dentro do programa de parcerias aqui no Brasil. Então, a gente vem trabalhando localmente com nuvem pública desde 2012. No final de 2016, começo de 2017, a Claranet comprou a operação da Credibility, que era a empresa até então que nós trabalhávamos. E aí, como Claranet, nós estamos fazendo negócios e ajudando os nossos clientes desde então. E, recentemente, um mês atrás, Claranet fez a aquisição da Corpflex. Corpflex, uma empresa tradicional no mercado de hosting, nuvem privada, soluções de conectividade e segurança, para consolidar o portfólio de serviços e ofertas que é muito forte na Europa, e agora a gente tem uma similaridade bastante grande aqui no Brasil. Uma empresa sólida, são mais de 1.500 pessoas, são 85% da receita do grupo é receita recorrente, né? Ou seja, a gente preza por parcerias de longo prazo, e a gente tem um time de especialistas bastante grande, uma equipe bastante heterogênea. Vou falar um pouquinho mais aí especificamente do nosso projeto aqui, como foi a nossa dinâmica, qual foi a nossa estratégia, mas um parceiro que está habituado aí a desenvolver soluções e executar projetos desafiadores. Aqui no Brasil, a gente foca muito em migrações, como o caso aqui do Banco Fibra, projetos de transformação envolvendo DevOps, e também projetos olhando dados, né? A parte de engenharia de dados, data lake, grandes processamentos em volumes. Então, um pouquinho bem rapidamente do que é a Claranet, como que a gente está posicionado. Legal. E aí vamos falar um pouquinho rapidinho, se a gente puder conversar aí sobre aquela questão do caso de negócio, né? Como é que vocês veem isso, Carlos e Beato? Como é que foi a importância dessa construção do caso de negócio para esse projeto ser bem sucedido? Legal. Eu posso começar falando aqui, Gabriel e Carlos, né? Como eu disse, aquele pilar de avaliação, né, que a gente utilizou o MRA junto com a AWS foi um trabalho aí de alguns meses, aí foram quase 7 meses, onde a gente fez uma série de entrevistas, assessments, levantamos uma série de informações para que a gente pudesse fazer a construção do caso do ponto de vista financeiro, olhando a perspectiva que o banco tinha de renovar os contratos, né? Tinha uma questão ali de umas storages que estavam perdendo a garantia técnica, e aí isso era um problema para o banco, porque os dados não poderiam ficar no equipamento que o fornecedor não pudesse prestar suporte. Então,
a gente fez todo um levantamento, a gente construiu esse business case, né? E aí esse business case foi apresentado e ele foi a alavanca, né? O habilitador para que o projeto se viabilizasse, certo, Carlos? Sem dúvida, o projeto, eu acho que essa questão do business case foi extremamente relevante, mas assim, o banco ele já estava num processo, né, de necessidade de atualização tecnológica, de transformação digital, efetivamente. Então, quando a gente conseguiu, e tínhamos que contar com a nuvem para isso, quer dizer, eu acho que a nuvem traz uma coisa que é a democracia da infraestrutura, né? Se antes a gente não podia competir com os outros grandes bancos, porque a gente não tinha capacidade realmente de alocar tanto hardware quanto esses grandes bancos tinham, com a nuvem isso passa a ser viável. Então, quando a gente juntou os dois mundos, né, com o auxílio da Claranet, montamos e percebemos que o business case financeiro também fazia todo sentido, a solução foi non-brainer, digamos assim. É claro que restava a questão bastante na época da questão da segurança, né? E aí a gente passou a não mais, eu principalmente passei não mais a questionar vamos ou não vamos, a gente já tinha decidido vamos, né? Porque para o negócio era importante e business case era positivo, e sim resolver todos os problemas que aparecessem de segurança, tirá-los da frente, para deixar todo mundo numa posição de conforto. Muito bom, muito bacana. Bom, e aí vem toda essa questão que a gente falou, né, de realocação de recursos, quais ativos vão ser desativados, né? Imagino que vocês tiveram essa discussão, tá bom, o que a gente faz com o hardware, né, que a gente tem, talvez o hardware que não está ainda depreciado, mas isso provavelmente fez parte desse business case como um todo, que, como o Carlos comentou, foi super importante, apesar da decisão do driver, que já havia muito claro de ir para a nuvem para ter mais agilidade de negócio, né, Carlos? É isso mesmo. Bom, e aí, se vocês quiserem comentar um pouquinho aqui, Beto? Claro, não, só fazendo um parênteses ali no slide anterior, a gente, o projeto, né, ele de fato foi um all-in, né, um full migration para a nuvem pública, mas na verdade ficaram 3 serviços, né, on-premises, digamos assim. Os servidores de câmera de segurança, os print servers e uma replicação de AD. Então, de fato, foi uma estratégia de um all-in. Optou-se por fazer um lift and shift, né, olhando infraestrutura como serviço, porque eu vou falar um pouco mais para frente, tinha uma questão de tempo, né, e aí criando plataforma, refactoring, modernização, isso acaba levando um tempo maior, apesar de trazer outros benefícios, mas por conta de toda a estratégia que foi montada, esse all-in, olhando ali um IaaS no lift and shift, foi uma... Enfim, e o que ajudou também a viabilizar o business case, né? Porque é muito mais fácil você montar um business case, uma calculadora, olhando um as-is, do que olhando aplicações, dados, plataforma. Tem uma complexidade maior e um tempo que nós não tínhamos na época. Sim, sim, e tudo isso foi feito nesses pilares de planejamento, né, de como é que está a prontidão e esse ciclo, obviamente, de execução. Se você puder comentar um pouquinho aqui, Beato, específico para o caso aí do Banco Fibra, como é que foram aplicados todos esses pilares aí? Sem dúvida, perfeito. Assim, como premissa, a gente seguiu a AWS Migration Framework. A gente montou uma estratégia de projeto, olhando aqui gestão de projetos waterfall, né? Então, quando a gente olha o framework da AWS de forma bem resumida, a gente tem grandes fases, 5 fases, né? A primeira é o planejamento, ou seja, 25%, 30% de todo o tempo do projeto, que foi o início, nós usamos para refinar todo o levantamento técnico que havia sido feito antes, para definir ferramentas, para definir prioridades, para definir baseline de segurança, baseline de operação, backup, arquitetura. Então, a gente usa-se 25% a 30% do tempo para você levantar todas as informações, refinar todas as informações que você não consegue, que a gente não conseguiu em tempo de MRA, para a gente criar uma estratégia de migração de fato. A segunda fase é a fase de discovery, né?
ou seja, a gente usou ferramentas para poder olhar interdependências de aplicações, infraestrutura. Então, aqui tem uma grande mudança, que no início nós olhávamos esse projeto sob o ponto de vista de infraestrutura, máquina. Quantas máquinas tem e quantas máquinas vamos migrar e quais são as máquinas que serão que irão nas primeiras ondas. Na verdade, nessa fase de planejamento, a gente abortou essa ideia, a gente começou a olhar a aplicação, porque haviam muitas interdependências de banco de dados, de aplicações que se conversavam. Então, por uma questão de latência, muitas informações iam ficar no data center on-premises e aí iam para a nuvem. Então, por uma série de questões de segurança e até de continuidade de negócio, a gente começou a olhar aplicações. Então, a gente fez um mapeamento de todas as aplicações, a quais máquinas essas aplicações estavam instaladas e como que era a interdependência de banco de dados. Uma vez que a gente fez esse desenho todo, esse discovery todo, a gente foi para a terceira fase, que é a fase de design, né? Ou seja, qual é a arquitetura, em qual região vai ficar, como que vai ser a conectividade. No caso do Banco Fibra, optou-se por ter 2 Direct Connects. Todas as conexões eram feitas sempre fechadas entre infraestrutura interna do Banco Fibra e nuvem pública, nada vinha direto por IPs externos da nuvem pública. Como que vai ficar backup, como que vai ficar a replicação. Segurança também, né, Beto? Políticas de acesso, baseline, ou seja, essa parte de design para cada aplicação, e aí é por isso, pessoal, que eu falo que o projeto do Banco Fibra, ele não foi um projeto de migração técnica, ele foi um projeto de segurança, depois foi um projeto de mudança de cultura com uma execução técnica seguindo uma metodologia de um parceiro super competente. Para vocês terem... Isso que eu queria ressaltar, permitir, quer dizer, a gente fala muito desse all-in e lift and shift, mas a gente está falando isso no nível lá de levar a questão da máquina em si, né, da própria aplicação do sistema operacional. Mas a questão da infraestrutura, como ela está desenhada, toda a estrutura de segurança, isso foi tudo, a forma arquitetural que está por baixo disso, foi tudo refeito. E a gente percebe hoje em dia os frutos disso, né? Porque agora a gente está avançando muito nessas questões do uso da nuvem e você percebe que ela está super bem estruturada, que, portanto, você pode construir as coisas em cima dela. Acho que todas essas 3 fases que você relatou tomaram um bom tempo. É difícil até controlar a ansiedade do banco, né, nesse sentido, porque fala, pô, só está em planejamento, mas é fundamental. Quem for direto assim para tentar fazer a migração acaba fazendo coisas que não são legais. Você tem que pensar mesmo nessa fábrica de migração, né? Era o que vocês fizeram aí, né, Beato? Como é que era essa esteirinha, né? Antes de falar da fábrica, muito rapidamente aqui, Gabriel, para cada aplicação que a gente mapeou e que decidimos levar e como levar, gerou-se uma documentação que tinha aspectos de segurança, aspectos de arquitetura e aspectos de operação. Porque uma vez que essas aplicações iam para a nuvem e a gente fazia o cutover, elas estavam produtivas. Então, putz, como que a gente vai fazer backup? Como que a gente garante gestão de incidente, problema, mudança? Então, gerou-se muitas documentações durante o projeto. Até um pouquinho antes também, é importante falar que a gente trabalhou, né, a nossa estratégia foi trabalhar com uma equipe alocada dentro do banco, então, entre indas e vindas fases, né, foram 4 profissionais Claranet que executavam, planejavam e fazia toda a dinâmica com o Banco Fibra, um gerente de projetos e um arquiteto do time de Professional Services da AWS, justamente para garantir que a gente conseguisse manter toda a dinâmica da metodologia de migração do framework da AWS durante o tempo todo de projeto, porque é muito tentador, à medida que a gente já tem todas as informações e faltam só fazer as execuções, a gente querer acelerar algumas coisas,
deixar algumas coisas para fazer um pouco mais para frente, em detrimento de outras. Então, essa estrutura que foi criada com o time do Banco Fibra, com a área de TI, com a área de sistemas, com a AWS e os profissionais da Claranet, a gente criou uma sinergia muito bacana para que, quando a gente conseguiu montar a fábrica de migração, né, que é a fase número 4, a gente conseguisse dar a cadência muito rapidamente, e aí são execuções técnicas de migração de fato, né? Então, falando da fábrica de migração, nós resolvemos quebrar em 4 ondas, priorizando sempre nas ondas 1 e 2 todas as aplicações que eram dev, QA, homologação. Na fase número 3, aplicações produtivas não críticas, e fase número 4, aplicações críticas e banco de dados. Então, imaginem que durante 6 meses, todas as aplicações que estavam rodando na AWS, havia um sync de banco de dados, usando o Cloud Endure, enfim, mas os bancos de dados todos ficaram produtivos até o último mês de projeto no ambiente on-premises. Uma vez que todas as aplicações migraram para a AWS, a gente fez o cutover dos bancos, e aí, de fato, tudo passou a rodar 100% na AWS. Legal. Uma observação importante nisso assim, isso é reconhecido. O maior reconhecimento que eu tenho em relação a isso é do pessoal de negócios, né? Não vou dizer que a gente teve impacto zero no negócio, mesmo que impacto zero no banco é muito complicado com uma infraestrutura de TI tão complexa como é um banco. Mas os impactos foram realmente pequenos. Então, foi um sucesso muito grande. Assim, a gente não gerou praticamente nenhuma indisponibilidade com todo esse mecanismo sendo executado praticamente dia e noite. Legal, você vê a importância da metodologia do parceiro correto. Carlos, conta um pouquinho para a gente agora do Banco Fibra, né? Conta um pouquinho do momento que vocês estavam, como é que é o propósito de vocês, por favor. Bom, a gente já contou bastante, né? Mas falando um pouquinho aqui, primeiro do banco, né? O banco faz parte do grupo Vicunha, tá? Tem esse braço financeiro, mas tem a CSN também, que é um grande braço nosso, tem a própria Vicunha Têxtil, Fibra Experts, que cuida da parte do setor imobiliário, né? Principalmente o setor imobiliário corporativo. E a gente, até pelo menos na época da migração, a gente atendia 3 grandes segmentos, né? O segmento de corporate, que é empresas acima de 300 milhões, o segmento que no mercado normal se chama de middle, são empresas entre 30 milhões e 300 milhões, e o agronegócios, né? Então, a gente atendia esses 3 segmentos, e nesses 3 segmentos eu te digo que a gente deve ter 500 clientes, quer dizer, um banco super de nicho em relação a clientes, né? E que não tem grandes desafios. Portanto, quando você pensa em 500 clientes, você não tem esse desafio enorme da escala, né? Quando eu cheguei no banco justamente para cuidar da parte de TI e também da transformação digital do banco. E por que a transformação digital? Primeiro, o objetivo inicial era pegar esses 3 segmentos que a gente atua e melhorar os processos que existem dentro dele. Mas quando você começa... É engraçado como a tecnologia acaba drivando esse tipo de coisa, né? Quando você melhora, né, como foi feito, e começa a perceber que agora a gente tem escalabilidade, resiliência e tudo mais, você começa a se questionar, então, por que eu não posso ir para outros segmentos, né? E isso é tão forte que a gente mudou, inclusive, nossa missão, nosso propósito, né? Quer dizer, hoje em dia o nosso propósito é muito mais leve, é simplesmente solucionar o agora, né? Para as pessoas que fazem o amanhã. Quando a gente fala agora, a gente está falando de uma necessidade de agilidade enorme, né? Porque tem que resolver o problema agora. E a gente está, novidade, mas a gente está indo para o mercado de PME. E nesse mercado de PME, vai sair de centenas de clientes para dezenas de milhares de clientes, né? Talvez até centenas de milhares de clientes. E então os desafios que a gente tem são enormes na questão de tecnologia. A gente não pode simplesmente escalar tudo que a gente tinha em back-office e tudo mais, a gente tem que usar tecnologia em cima disso.
E estar na nuvem foi o principal motivador e é o principal ponto de segurança que a gente tem aí, que a gente vai conseguir ter sucesso. Muito legal esse momento de vocês, com certeza. E aí, você já comentou um pouquinho das motivações, né? As motivações estão aqui, né? De novo, então, primeiro a agilidade, depois essa questão de própria aumento da capacidade, diminuição de custos, que é o que a gente sempre fala. O fator de decisão foi lá a questão de realmente ter muito hardware desatualizado, né? Então ele falou assim, poxa, o business case é positivo, mas essa questão do potencial de transformação da migração ao INSS, até citou lá os 7 R's atuais, e eu comentei com vocês que a decisão foi drivada por negócios. Hoje a gente continua perseguindo essas melhorias dos 7 R's, né? Quer dizer, cada vez mais tentando fazer tirando os monolitos e fazendo microserviços para ficar... Porque não por tecnologia, isso que é o importante, sempre por negócio. Por negócio, né? Por negócio. O negócio fala, agora eu quero fazer o capital de giro ágil. Tá bom, para fazer isso, esse monolito não funciona, vamos fazer dessa forma. E cada vez que você cria alguma coisa assim, você viabiliza outros negócios. Isso que é bacana. Então, se continua, um ciclo contínuo. Muito bom. Bom, eu entendi que a maior parte dos workloads foram como lift and shift, né, levando como as is, mas a gente sabe que isso, como a gente comentou, o cloud é uma jornada contínua, então isso obviamente ao longo do tempo pode ir se alterando, né? Mas tiveram também algumas... Já está se alterando, né, Carlos? Mas tiveram também até algumas adaptações mesmo na migração, né, Beato? Alguns bancos de dados que foram para RDS, né? Tinha algumas máquinas HPUX, né, que a gente fez rehosting para Linux. Tinha Sybase, né, que a gente acabou indo para MySQL. E o interessante é que o conceito era lift and shift, né? Então, quando a gente olha para banco de dados, a ideia era instanciar em EC2 as máquinas, mas a gente acabou indo para RDS, que acabou fazendo muito sentido, teve um ganho ali de licença também, né? O Carlos pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas de maneira geral, todas as máquinas, o parque ali, o Windows, Linux, tinha muita coisa em VMware que foi um lift and shift muito tranquilo de ser feito do ponto de vista técnico. Sim. Essa questão de sempre usar o serviço gerenciado é fundamental para a gente. Quer dizer, a TI moderna pode ficar... ela tem que subir de nível, né? Quanto mais ela estiver próxima ao negócio, é melhor. Então, se você já tem alguém que te gerencia toda essa camada de banco de dados, por exemplo, fantástico. Se você tem... Isso vale para tudo. A gente está com um projeto grande também com a AWS na parte de dados, né? Estamos lá com o nosso Data Lake montado, várias ingestões e todos com serviço gerenciado, porque é onde a gente ganha muito na produtividade. Aqui na Claranet a gente fala que usar mais plataformas, né, em nuvem pública é usar a nuvem como nuvem, né? Então, a partir do momento que você abstrai totalmente essa camada de infraestrutura, de gerenciamento, de preocupação, de escalabilidade, e você olha para a plataforma focando na aplicação, você está usando nuvem como nuvem, de fato. Legal. Se vocês puderem comentar rapidinho sobre o timeline de execução, depois a gente vai ver rapidinho a arquitetura, né? E abrir para perguntas. Eu posso comentar, o timeline foi exatamente o que o Beato colocou, que a gente passou. Se vocês observarem, bastante tempo planejando, né? Então, até maio, iniciou lá em janeiro de 18, até maio com planejamento. Quando a gente fala planejamento, também já tem provas aqui, né? A gente fazia testes, migrava o servidor, usava as ferramentas Cloud Endure, CPM, Arc Server, principalmente, que foi bastante utilizado. Aí eu acho que veio a fase mais... E nessa fase a interação, principalmente com as equipes gerenciais da AWS e da Claranet, foi muito grande, porque a gente realmente queria ter certeza do que a gente iria fazer. Aí veio, acho que a fase mais simples, que foi efetivamente a migração, né, onde simplesmente falava quantos você vai acompanhando ali o burn down de migração e vai tomando ações se forem necessárias, mas uma vez que esteja bem planejado, não teve grandes desafios aqui, né, então a coisa foi andando bem. Aí teve depois de dezembro já estava tudo praticamente migrado, tudo pronto, né, teve uma fase de estabilização basicamente de um mês.
E aí eu reputo também uma fase muito importante de 2 meses e alguma coisa, que foi realmente chegar nessa otimização do ambiente, porque quando a gente faz a migração, sempre alguma coisa fica ligada a mais, você tem os próprios servers de migração que ficam ativados, às vezes você tem sistemas que fazem roteamento de um lado para o outro dos IPs, né, porque são necessários, podem ser desativados, mas tem que desativar com cautela para ver se alguma aplicação não para. Então foi assim, essa fase de novo, uma fase de bastante foco e bastante tensão, né? E culminou finalmente com a parte de disaster recovery, que a gente realmente virou o data center de uma zona de disponibilidade para outra zona de disponibilidade, para ter certeza que a gente tinha, é super importante, isso inclusive é regulamentado pelo Banco Central, a gente precisou fazer isso e tudo funcionou bem. Então, Beato, pode comentar se você... Muito bom. Você vê a importância aquela velha história, né? Treino difícil, jogo fácil, né? Planejar bastante torna a execução muito mais fácil. Tecnicamente falando, Se você já quiser comentar, inclusive, sobre esse ponto de vista de números, Beato. Claro, sem dúvida. Então, aí, né, foram 152 servidores, né, mas um número muito maior de aplicações e de banco de dados. Mas, assim, é o que eu costumo falar, Gabriel e Carlos. Tecnicamente falando, daria para, olhando as migrações sob o ponto de vista de execução técnica, daria para fazer em 2, 3 meses, né? Então, é o que eu disse no começo. A complexidade do ponto de vista de segurança, de compliance, de várias áreas do banco, a própria mudança de cultura que a gente foi ajudando a acelerar, fez com que a gente cumprisse esses requisitos num tempo maior. No começo de dezembro, a gente já tinha tudo 100% rodando em nuvem pública, e o projeto ele terminou no começo de fevereiro, porque passada essa fase de otimização, de reservas de instâncias, desligar máquinas, enfim, como o Carlos comentou, a gente precisou buscar janelas com o Banco Central para fazer o teste de DR, né, que aí tem uma série de requisitos, evidências, acompanhamentos a serem gerados, que ajudou bastante. E também tem um ponto importante, que eu vou até pedir o comentário aqui do Carlos, é que no meio do projeto, se eu não me engano, foi abril, maio, houve a resolução do Bacen, né, a 4658, para quem não conhece, né, essa resolução 4658 do Bacen foi quando o Bacen, de fato, homologou requisitos de contratação de serviço de nuvem para a gestão de continuidade de negócio, adoção de políticas de cibersegurança e planos de resposta a incidente. Então, no meio do projeto, a gente teve esse boom, né, e foi um boom no mercado na época, mas o Banco Fibra, de uma maneira estratégica e assumindo até um protagonismo dentro do mercado, optou por fazer essa movimentação já antes, né, Carlos? Tem uma pergunta aqui interessante, né, que se existe ambiente em back level e como se existiu ambiente em back level, como migraram, se a gente evoluiu antes. Acho que teve de tudo aí, né, Beato? Teve, por exemplo, o caso do Sybase, que nitidamente a gente falou assim, olha, não vai rodar lá, não tem jeito, a gente precisa ajustar. E teve alguns outros que a gente contornou, mudou, testou, avaliou e falou, não está documentado, mas roda bem. Então, a gente teve de tudo. O Sybase e os HPUX, a gente fez um replataforme em ambiente on-premises e depois fez lift and shift. E aí eu estou vendo a arquitetura aqui do projeto. Então, você estava usando região São Paulo, né, Carlos, por uma questão de localidade de dados, né? E também porque, como nós somos inovadores, nem tinha resolução, o Bacen nem tinha emitido a resolução que permitia, a gente tinha grandes dúvidas. Primeiro, se essa era a resolução, mas isso a gente estava apoiado, porque a gente tinha várias conversas já com o próprio Bacen, né? Conversas... e tudo apontava que a gente poderia usar a nuvem pública, mas tinha grandes dúvidas se poderia ser uma nuvem pública que não estivesse no Brasil, pela questão da 9658. E aí a gente preferiu colocar nas duas zonas de disponibilidade dentro do próprio Brasil. Mas ainda assim, a gente criou 4 VPCs, né, separando produção, homologação e desenvolvimento, e uma VPC
que é shared, que fica fazendo essa comunicação entre quando tem que ter alguma coisa compartilhada. De trânsito. E duas, às vezes, ali para ter uma segunda Z de desastre, né? Foi onde foi implementado todas a partir de DR. Quando a gente fez o DR, a gente desligou a ZA, foi tudo para a ZC e rodou lá e depois voltou. Muito bacana, gente. Acho que deu para a gente cobrir bastante coisa interessante aí de necessidades, né, Carlos, de ganho, de aprendizado também, né, Beato? Que eu imagino que teve bastante aprendizado da Claranet também, né, com um projeto all-in de um banco, de uma migração de um banco para a AWS, né? O maior aprendizado aqui para nós da Claranet, Gabriel e Carlos, é que, como eu falei, né, você taxativo aqui, esse projeto não foi um projeto com desafio técnico. O desafio aqui era um desafio de mudança de cultura, de mostrar para um banco, né, com toda a tradicionalidade que um banco tem, o quão disruptivo pode ser, o quão habilitador pode ser o uso de uma tecnologia em nuvem pública e fazer, né, todos esses compliances, todos esses ritos processuais de uma maneira em que a gente conseguisse, de fato, migrar tudo, 100% dos workloads. Então... E do meu lado, assim, a lição que fica, acho que para todos, eu até brinco às vezes que, até uma caricatura, né? Mas a gente atira no que vê e acerta no que não vê. Quer dizer, hoje em dia o banco está indo para um segmento novo, com um segmento massificado, está liderando a questão de PIX, né? Indo para o PIX, indo para o Open Bank, banco todo voltado hoje para cada vez mais usar dados para as decisões, né? Então, data-driven. Certamente nada disso seria possível se eu tivesse na minha infraestrutura on-premise como eu estava. Então, a decisão foi super acertada e eu sou, assim, eu sou muito motivado para que outros também façam o mesmo movimento, porque eu acho que é um movimento correto. Muito bacana. Bom, a gente acabou respondendo as perguntas do Q&A ao longo aqui do final. Eu queria agradecer demais, Fábio Beato, Carlos San Giorgio, aí, pelo depoimento, pela experiência, como vocês contaram. Espero que isso aqui tenha sido de muito valor aí para os clientes que viram esse webinar aí, como que eles podem absorver também essa jornada, trabalhar essa jornada, como podem usar parceiros que tem competência como uma Claranet para isso, tá? E eu queria agradecer muito vocês. Obrigado, viu, Fábio, Carlos, pela história que vocês contaram. Gabriel. Obrigado, Foi um prazer. E a gente está sempre à disposição. Meus contatos estão lá no próprio Banco Fibra. Se alguém tiver algum... A gente costuma conversar bastante, principalmente entre os CIOs, entre o pessoal de tecnologia, conversa bastante. Estou sempre disponível. Com certeza. E, bom, gente, quem precisar enviar outras perguntas que não deu para perguntar agora, vocês podem entrar em contato pelo meio disponibilizado aí no website, tá? Muito obrigado, gente. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia.